Essa live é para a gente refletir sobre trajetórias e pesquisas no teatro laboratório. Então vai servir muito para quem tem um processo de treinamento, para que serve o treinamento para o ator, né? Todo esse processo, a pedagogia do ator, enfim, né? Os exercícios. E nada mais, nada menos a gente começar com o Carlos Simeone, que é uma referência no Brasil desse processo, né? De treinamento para ator. Tem desenvolvido há 40 anos uma pedagogia de como ensinar esse ofício do ator através do corpo, do treinamento, das energias, da vocalidade, da sonoridade desse corpo. Uma alegria estar aqui, estou em Brasília. Acabamos de fazer um trabalho de uma semana bastante intenso, né, na elaboração do espetáculo Canoa de Encantos, no Ultra, onde foi frutífero o nosso encontro. Não terminamos ainda porque é muito trabalho, é muita coisa, mas já conseguimos apresentar um primeiro resultado antes de ontem, para o público. E também é muito bom porque, além de tudo, é pesquisa, é teatro pesquisa, né, como o Ultra. Sim. Ou seja... Isso. Eu queria saber, primeiramente, que o Sim me falasse um pouco dessa trajetória, porque é assim, são trajetórias e pesquisa dentro do teatro laboratório, né? Como iniciou essa trajetória para você enquanto ator? Que ponto que você começou a se interessar por essa pesquisa? Assim, o que é que você foi descobrindo que foi te motivando, né? Que você doou a sua vida para isso, assim, né? A gente vai passar por muita coisa, mas em que ponto que você foi descobrindo essas técnicas, esse lugar pedagógico também de ensinar isso, de aprender, os grupos de pesquisas que você tem, né? Como Ponte dos Ventos, que há mais de 30 anos você participa, junto a Iben, que é sua mestra, né, do World in Theatre. Os grupos de pesquisa que você criou no Brasil para continuar essa pesquisa, né? Eu chamo tudo isso como uma compreensão de teatro laboratório. Né? Esse lugar da pesquisa, o lugar de sempre estar descobrindo coisas, né? E depois em que fase agora, em que fase que você está depois desses 40 anos de pesquisa nesse teatro laboratório? Bom, na realidade eu vou ter que ser bastante breve para resumir isso, porque é uma longa trajetória e muitas coisas aconteceram, foram acontecendo. Assim, a primeira pergunta que você fez, por que eu me interessei? Na realidade, eu não me interessei. Eu fui jogado. O destino me jogou na pesquisa. Porque eu estava em Curitiba, fazia teatro, um curso de teatro, aprendendo a fazer teatro. E, por coincidência, fui para o Rio de Janeiro fazer um curso com o Luiz Otávio Burnier, que estava recém-chegando da Europa, que trabalhou com o Etienne Decroux, 8 anos. Então já começo por aí. Etienne Decroux é um teatro laboratório, um dos grandes teatro laboratório, a pesquisa, um grande treinamento da técnica, criador de técnica. O Burnier vem com essa noção. Eu vi o trabalho, me apaixonei pelo trabalho de treinamento, ainda nem era pesquisa, de treinamento. As coisas que o Burnier passou me encantaram. Eu falei assim, é por aqui que eu quero seguir. Aí ele me convidou para criar o Lume junto com ele. Ao chegar no Lume, isso em 1985, mas eu conheci ele em 84, janeiro de 84. Ao chegar no Lume eu pensei, bom, o cara vai me ensinar tudo, né? Vai me ensinar todas as técnicas, o cara vem... O que eu faço? Ele falou, não sei, Simeone, faça. Eu tive que fazer do zero. Eu quero pesquisar, eu quero encontrar a arte do ator genuíno, a sua arte de ator, que cada ator encontre a sua. E era através do treinamento. Então foi indo. Daí eu comecei a perceber que treinamento e pesquisa era a tônica do trabalho do Burnier e que virou a tônica do Lume. Você entende? Então eu caí de gaiato no navio, como fala, né? Mas eu quero aproveitar já este gancho. Mas olha que interessante, só uma coisa que me veio aqui, olha que interessante, você falou de Etienne Decroux. O Etienne Decroux na França tinha um ateliê onde ele não dava aula, tipo assim, terça, segunda e quarta na universidade.
ele tinha um ateliê dele. Porão da casa dele. No porão da casa dele, que já era um espaço de pesquisa em laboratório, né? Exato. Engraçado isso, Burnier ter vivenciado isso, o dia a dia da pesquisa, o dia a dia da descoberta dessas técnicas. Sim. E o mais maravilhoso que eu fico pensando é que o Burnier já tinha essa cabeça de que eu não vou reproduzir esse laboratório no Brasil. Exato. Eu vou criar o meu laboratório. Ou um laboratório. Sim. É. Sim, não dele, assim, mas eu vou criar um espaço também de descoberta junto com o outro ator, né? Então ele já estava dentro dessa, ele usou também o Lume para descobrir coisas e não para reproduzir técnicas, né? Ele utilizou as técnicas para descobrir coisas. Exatamente. Isso é um princípio do teatro laboratório, de descobrir, de cavar, de Exato. E aí eu quero já começar com uma polêmica. Não uma polêmica minha, mas o que está de polêmica nos dias de hoje a respeito do treinamento de ator, do exercício de ator, do aprofundamento da técnica de ator, né? Porque vem já desde quase que do Stanislavski, o treinamento, Meyerhold, né? Esse treinamento físico. Então é um laboratório antigo, você entende? E agora nos anos 2020, por aí, ou 2015, começa a se questionar por que treinamento de ator. Né? Ontem, esses dias eu mesmo li uma pessoa falando que não, quando o ator tem um treinamento muito grande e quando ele vai criar um espetáculo, ele não pode usar nada do trabalho que ele treinou, porque ele tem que ter criatividade para criar uma peça, para elaborar uma peça. Então eu começo com essa polêmica que não estão querendo mais treinar, etc. E volto lá nos anos 80, 1980, quando comecei eu. Mas resumindo, você entende? Então na época com o Burnier era o treinamento energético. O que era o treinamento energético? Você movimentar o seu corpo, ir além, tipo assim, por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se você não aguentar mais, se você vencer o cansaço, de você extrapolar os seus limites, de você ir além das suas capacidades, de você deixar de fazer o mesmo. Teu corpo sempre tem um vício, você entende? De você conhecer, não pensar, de você ter que igualar. Eu sempre falo isso, né? Nós temos que igualar. O mental é muito desenvolvido no ser humano e o corporal ele segue atrás. De poder igualar, de não pensar, de treinar e não pensar para que chegue na mesmo patamar, corpo e mente, para que os dois se fundam, entende? Sim. Isso já era para mim, ok, não sou mais o mesmo, eu já cresci, eu já descobri um outro universo da minha arte corporal, de ator, você entende? Ao mesmo tempo, é preciso você ter um treinamento para você começar a ter técnicas para você começar a fixar coisas que você descobre, coisas que você descobre, sempre você vai além, sempre você nunca está estacionado. Eu não posso chegar, mesmo, olha, eu tenho 40 anos, depois de 40 anos de teatro, que bom se fosse 40 anos de idade, você não pode pensar que você está pronto, porque não é pronto para quê? Pronto do quê? Por exemplo, a minha pesquisa hoje, ela, depois desses anos todos, ela chegou no lugar que eu vou tentar falar no final para onde ela está. Mas acontece o seguinte, nós atores que pesquisamos, que treinamos, desenvolvemos um corpo de trabalho dilatado, mas não é só corpo físico. Eu dilato o meu mental, eu dilato a minha capacidade sensitiva, eu dilato o meu emocional, eu amplio, você entende? Então é claro que eu, um ator treinado, estou pronto, quando eu chego para criar um espetáculo, estou pronto ou para receber o que o autor escreve, os dados do personagem, ou mesmo para improvisar, ou para criar, ou para liricamente uma coisa. Eu tenho essa capacidade essa desenvoltura técnica, corporal, mental, para ser também além, inclusive para não ser sempre clichês. Sim.
Entendo. Isso é lindo porque eu fiquei pensando aqui que a gente usa muito assim, o treinamento como preparação. Ok, é preparação, mas é legal a gente entender o que quer dizer essa palavra preparação. Não quer dizer que você treina para estar preparado para fazer teatro. Não é isso. Como por exemplo, um esportista, ele treina para conseguir aquele salto exato, né, de vara ou salto à distância. Ele treina para conseguir aquele objetivo. O treinamento é para treinar, para te deixar disponível fisicamente, para te deixar disponível mentalmente. Trabalho sobre si mesmo. Sobre si, que aí a gente vai voltar lá em Stanislavski, né? Para deixar esse corpo ator, não só corpo-mente, mas essa compreensão, né? Que eu compreendo assim. Você veja bem, lá na época, depois de uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos de treinamento energético, chegou um momento no meu trabalho, pelo fato de você acionar as energias através do físico, o fato de você ir além, mas você amplia o seu corpo, amplia as suas energias. Chegou um momento que parecia que as minhas energias ou o meu corpo saía de mim. Você entende? Comecei a perceber que eu tinha uma aura. Existia uma aura que eu podia controlar essa aura. E se eu não tivesse treinado, eu não ia saber que existia isso. E essa aura faz parte do nosso trabalho hoje, do Lume e do meu trabalho. Essa aura, porque é o momento onde tem a comunhão. Eu não posso ter uma comunhão com o espectador se eu não tenho canais para chegar até o espectador. Então o treinamento, ele não é só preparação. Eu não gosto quando me chamam assim, você pode vir para um espetáculo para fazer a preparação de ator? Não concordo com isso. Não existe, para mim não existe preparação do ator para o espetáculo. Mas eu queria ir além um pouquinho. Uma das minhas mestras, Iben Nagel Rasmussen, hoje em teatro, que é a diretora do Ponte dos Ventos, que eu estou com ela há 33 anos, uma vez numa entrevista também, eu perguntei para ela, Iben, como é que você constrói os teus personagens? Porque ela treinava, agora ela não treina mais, ela está com 77 anos, 78. Qual é as técnicas que você põe no teu personagem? Quando você tem novos personagens, ela falou assim, eu não uso nem treinamento no personagem, nem técnica nenhuma. Eu tenho um personagem, tá? Vai ser não vou lembrar os personagens dela. Madonna Negra. Tem esse personagem. Eu fiz um vestido de Madonna Negra, o personagem aparece. Por que ele aparece? Porque o meu corpo já está totalmente apto para fazer qualquer coisa que venha de ideia, de inspiração ou da palavra do diretor, ou estímulos externos. Eu acho isso muito, muito legal, muito importante. A mesma coisa de vocal. O fato de você treinar vocalmente não significa que é para você ter uma voz linda, ou então para fazer vários tipos de voz. Ai, que ator maravilhoso, olha quantas vozes ele faz. Isso qualquer pessoa pode fazer. É a voz que pode trazer lá de dentro carregar a emoção daquilo que você está sentindo enquanto personagem, enquanto figura, enquanto o que você está fazendo. A voz que, através do treinamento, junto com o treinamento corporal, que amplia as suas capacidades, as suas energias, a voz que aproveita desta aura que o ator desenvolve para chegar ao espectador ou ao espaço, voz potente, cheia de emoções, cheia de sentimento. Então não é uma coisa pequena, é muito mais profundo, Diga, João, fala. Porque essas coisas vão me trazendo umas compreensões assim, que eu só tive em contato através da leitura do livro, né, do Bournier, da técnica à representação. Foi o primeiro livro que o Lume organizou do Bournier, depois que ele faleceu, né, enfim. Sim. E aí ele fala que emoção é emotion, que é movimento, está em movimento, dinamizar as energias. Então, quando você fala isso do treinamento, a gente também explora vários lugares, a gente se conhece, que é o trabalho sobre si mesmo, dinamiza energias, sente coisas. Exato.
E essas coisas são emprestadas talvez ao personagem, né? Ou a figura. Ou a figura, ou a partitura, ou a dança, né? E é essas coisas que tocam as pessoas, porque se tem energia movendo você, não é que está emocionado, só emocionado, aquela questão do estereótipo, do romântico, não é da tristeza, dos estereótipos das energias que a gente conhece cotidianamente, não é isso? Alegria, tristeza, enfim. Mas se você sente coisas e sabe dinamizar elas, é muito provável que o espectador vai estar sentindo essas vibrações, essa sinestesia, né? Essa troca. E aí tá a coisa do teatro, né? Essa coisa. Só para você falou, me lembrou muito isso. E eu também não dissocio treinamento de pesquisa. Porque muita gente pode pensar, treinamento é isso. Mas enquanto eu treino, eu pesquiso. Eu vou pular agora lá para o final, que é o hoje, né? 40 anos depois, né? Eu vou pular. Não, eu vou pular depois. Tá. Só quero falar mais uma outra coisa. Por quê? Eu não sei quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir. Por que treinamento? Por que tem que ser por que é fundamental? E por que a gente tem que ser rigoroso? E principalmente jovens. Não adianta um senhor querer começar a fazer um treinamento. Claro que vai, mas não vai chegar onde se um jovem tem os seus 10 anos de treinamento, de pesquisa sobre si mesmo, que ele consolida, que ele não, consolida não é a palavra certa, que ele molda o corpo dele com técnicas, através do treinamento, técnicas teatrais, isso fica no corpo dele, e ele, quando ele está velho, ele não precisa mais treinar. Eu não treino mais. Ele não precisa mais. Já está no corpo dele. Ele avançou de uma tal forma que quando ele equiparou o corpo ao mental, que é uma coisa só, o mental. O que é o mental? A ideia. Tipo assim, eu queria fazer isso. Imediatamente liga com esse corpo. São os comandos, o mental. São os comandos. Liga com esse corpo treinado, esse corpo preparado e faz. E acontece. Eu digo isso por experiência própria. E comigo acontece isso. É lógico que eu me aqueço para trabalhar, né? Você tem que, senão não é assim. Mas de treinar 5 horas, 4 horas e tudo mais, não tem necessidade mais, porque já está. A memória muscular, na memória física, na memória... Então isso é rico, porque quando chega mais idade, você não tem condições, não vai treinar, mas você tem que usufruir. Então é um investimento que você faz na tua vida de ator, de atriz, esse treinamento. Agora, trazendo para os dias atuais. Eu pesquisei a vida toda o trabalho de corpo, voz. O trabalho do que a energia que eu emanava, que eu fabricava do meu corpo. E eu trabalhava a aura, o campo magnético do ator, né? Tudo isso foram esses anos todos, isso, aprimorando, não só aprimorando para mim, aprimorando de uma maneira que eu pudesse elaborar as técnicas para poder transmitir. Você entende? Eu não sou o ator e nem o Lume é. Os atores do Lume trabalham só para si, para ser grandes atores. Trabalham porque pesquisam, porque tem que elaborar e tem que transmitir. É a nossa função, né? De espalhar essas técnicas, espalhar esse conhecimento, essas descobertas. Me perdi, peraí. São ferramentas de descobertas, não são ferramentas de... Você vai lá no Lume, você vai sair com uma voz maravilhosa, você vai poder reproduzir nos espetáculos todos. Sim. Não é esse o objetivo, ou apenas. É dar ferramentas para que esse ator se conheça, continue desenvolvendo, e desenvolver até a sua técnica pessoal. No sentido, eu sei como ativar minha voz, eu sei como botar minha voz na cabeça, eu sei dinamizar as minhas emoções através do meu físico, né? A experiência que eu tive com o Lume é mais ou menos nesse sentido, tanto no trabalho com o clown, quanto no trabalho de treinamento contigo, assim. Sim. Mais ou menos nesse lugar. E aí, no caso, por exemplo, então, todo esse tempo de você descobrir de você, e você transmitir para os alunos, para outras pessoas que te procuram e tudo mais, era sempre isso: corpo, energia, corpo, voz, energia, aura. Chegou um momento que para mim eu já estava insatisfeito. Ou tipo assim, ok, cheguei até isso, eu não quero
não quero parar, não tem como parar, eu não tenho como parar depois de 40 anos. Cheguei no lugar. Não porque nem dá certo, porque aonde você chega, o Bonet sempre dizia, ele tinha razão. Você chega no lugar, você sobe um degrau, você vê um novo horizonte. E esse novo horizonte, olha só o que está acontecendo comigo hoje. Já tem uns 2 anos que eu estou concretamente trabalhando, mas que já está na minha cabeça faz uns bons 8, 10 anos. Existe algo mais que não sou só eu, e que não é só as coisas que eu desenvolvo, e mesmo não é só a minha aura ou o meu campo magnético. Você entende? Porque pensa bem, é isso daqui, e olha o universo, olha o tamanho do planeta, olha o tamanho do universo. Você entende? Então eu acredito não, que estou pesquisando agora. Eu posso dizer que eu estou pesquisando o espírito. E Simeone, então está na espiritualidade? Não estou na espiritualidade. Essa minha inquietação começou há uns 2 anos atrás, há 8 anos atrás, mas que eu comecei a desenvolver há 2 anos atrás, a inquietação de que eu percebia que ao desenvolver esse lugar, desse campo, ao entrar no campo e me abandonar ao campo, muitas outras coisas interferiam no meu trabalho que antes, em 38 anos, não acontecia. Eu pensava, nossa, pode ser que seja no campo da intuição, mas eu conheço o campo da intuição. Era algo mais. E eu percebia assim, bom, ok, tem o universo, eu faço parte do universo. Então eu tenho uma alma que me anima, mas tem alguma coisa a mais. Vamos chamar de espírito. O que é espírito? Espírito é uma fração do grande espírito, ou do grande ser, ou do universo, por assim dizer. Por que eu não vou trabalhar isso? Aí eu comecei a pesquisar e criei um grupo de pesquisa, que esse grupo topou perfeitamente pesquisar isso, as minhas inquietações. Só que já comecei errado. Comecei assim, bom, que vamos trabalhar a espiritualidade, tá? Dentro do nosso trabalho. Então vamos trabalhar com os mestres ascensionados. Não, vamos trabalhar com outras coisas. Aí trabalhamos, desenvolvemos, daí passou, eu fiquei pensando quando acabou, falei assim, não, eu estou entrando num lugar onde a religião entra, né? De ir para entidades, né? Não é isso que me interessa. Daí eu percebi que eu vou trabalhar o meu espírito. Esse meu espírito é o espírito que está ligado ao grande espírito, vamos assim dizer. E eu vou fazer uma junção. Eu sou uma partícula do grande espírito, uma partícula divina, uma partícula da inteligência, o que for. E assim eu vejo que beleza, eu tenho mais uns 40 anos. Eu não vou ter 40 anos porque eu nem quero morrer tão velho. Eu tenho mais um bom tempo para pesquisar, para deixar mais um legado para os que vêm, os que vão seguir, você entende? Porque eu acho também, João e vocês, eu acho que o teatro, se você olhar desde o princípio, ele sempre foi, ele começou espiritual, começou trabalhando os deuses na Grécia, os deuses, a divindade. O teatro oriental, se a gente pensar, é quase que um ritual. Os rituais, sim. Exatamente. E eu acho que é porque o teatro ele é o campo de pesquisa. Foi o primeiro campo de conhecimento, inclusive. Da espiritualidade, do espírito. Da espiritualidade. Que daí a religiosidade. Exato. Você não vai, tudo saía né? Então você não vai. Então eu não tenho medo mais. Eu sempre assim, não vou falar da espiritualidade, não vou falar do espírito, porque o Simeone enveredou para a religiosidade. Não, nem penso nisso. É porque hoje é claro que é perigoso falar nesses termos, porque a gente tem uma compreensão muito cristalizada, tem muito ruído sobre esse lugar, principalmente por conta da religião. Então é meio polêmico esse lugar, né? Exato. Mas se a gente vai para o concreto e para o óbvio, eu sinto quando você fala isso, que eu não sou uma caixinha fechada. Esse ar aqui que eu estou respirando liga você, liga ao universo, liga ao espaço, e isso está ligado. Então eu compreendo isso como integridade.
Exato. Integridade. Você falou uma coisa que me fez lembrar por que eu comecei a ficar inquieto sobre, mas sou só eu? Aí eu pensei assim, bom, se não fosse o Sol, eu não viveria. Então, aí já... Bom, tu já tem o Sol. Se não fosse o planeta Terra, eu não viveria, porque eu tenho que comer as coisas que a Terra me dá. Sim. Se não fosse o ar, você não eu dura. viveria. Então, quer dizer, então, meus queridos, não pense que você é o, né? Não é, porque você não tem isso, você não é nada. E se não fosse o espírito, o Burnet dizia, o corpo humano não é, o corpo humano sozinho é um corpo morto. E é engraçado que eu acho que você, não sei, eu desconfio que você foi entrando nisso, não foi pelo campo assim, é porque eu me interesso pela religiosidade, eu me interesso pelo espírito, pelos mestres, não. É porque o próprio físico, ao expandir, quando você chama de campo magnético, essa sensibilidade aguçada, que a mente vai... Na verdade, o corpo já entende isso, ele sabe que ele está integrado. Só que a nossa compreensão mental, ela é pequenininha, ela é comportamental, ela é cultural até. Quando você vivencia isso com o corpo, essa mente vai expandindo essa compreensão. E se ela expande a compreensão, ela consegue até domar melhor isso. Que eu acho que você já consegue no seu trabalho, essa expansão. Você já domina através do mental, quando você consegue expandir teu campo de sensibilidade. E aí onde é que os dois vão junto, mente e corpo, para essa coisa. E isso foi fazendo essa experiência física, foi te ensinando que existe algo mais além do corpo físico, além do corpo, e que isso serve para o teatro. Por que você... Para que e por que você acha que isso serve para o teatro em si? O teatro que a gente experiencia, o teatro que a gente faz? É porque existem vários tipos, graças, que bom, que existem vários tipos de teatro, né? Vários tipos. Então o teatro ele é amplo e você pode fazer o que você quiser, né? Eu quero fazer isso, tem teatro para isso. Eu quero fazer aquilo, tem teatro para isso. Quero descobrir um novo teatro, descobre um novo teatro. O teatro ele é mãe, né? Nesse aspecto. Mas eu vejo duas coisas aqui que você está falando. O Lume teve nos seus primórdios uma pesquisa muito séria, isso foi o Burnet que quis, no candomblé. Ele estava muito interessado, ele não conhecia, nem eu, os orixás. Quando nós fomos no terreiro de candomblé, vimos as pessoas dançando, era muito maravilhoso e forte, e denso e impactante. Você vê senhorinhas de 60 anos voando, vamos assim dizer. Claro que imagine, nós pesquisávamos o corpo, as energias que emanavam do corpo. Quanto a isso, aí fizemos uma pesquisa profunda mesmo, com a mãe de santo, 7 anos, onde eu pude entrar em transe e poder perceber qual era a relação do trabalho corporal que nós desenvolvíamos no nome da expansão da energia, com a expansão da energia ou vibração, quando o orixá se manifestava no indivíduo. Você entende? Claro que com as devidas proporções, né? O orixá é uma divindade, né? E eu sou um ator, não um ser humano. Mas, desenvolvendo isso como uma capacidade de treinamento e tendo experiência dessa divindade em mim, por exemplo, o meu corpo percebeu isso, o meu corpo recebeu isso. Quando eu entrava no orixá, quando eu me manifestava com o orixá, o meu corpo percebia coisas que ele nunca tinha percebido. E esse corpo, ele colocou nele isso. Depois de 7 anos a gente não estava mais no candomblé e esquecemos. Só que o meu corpo, nos próximos 30 anos, ao treinar, ele possuía essa inteligência, ele buscava isso, você entende? Talvez seja isso. Eu tenho um agradecimento profundo pela Mãe de Santo que nos possibilitou essa pesquisa, você entende? Eu poderia enveredar para a religião, você entende? Mas eu penso assim, antes da religião é a espiritualidade, é a divindade, é o espírito, nesse aspecto. Além do que eu acho, João, eu acho que quando o Burnet falava, é preciso despertar o que está adormecido em você, no ser humano, no ator.
Até um tempo eu pensava despertar as emoções guardadas, despertar os sentimentos, que às vezes a gente esconde, a gente sabe disso. Clown tem uma coisa maravilhosa, que é revelar aquilo que é mais sensível, mais ridículo, mais... agora esqueci, mas clown, revelar a si mesmo, né? O seu ridículo, as fragilidades. O corpo humano, o nosso corpo, ele tem uma inteligência que nós não temos capacidade de entender. Nós não temos capacidade. Então o despertar que o Bruegel fala, agora eu percebo, ou mesmo nele eu não percebia, mas o que nos dá hoje é despertar nesses cromossomos, nessa espiral que esqueci, o DNA, despertar nosso corpo, isto, para que esse corpo manifeste outras coisas e que eu seja um canal de manifestação. O teatro para mim é isso, eu sou um canal de manifestação. Sou, porque se eu tenho Shakespeare, eu pego um Hamlet, um Rei Lear, eu sou canal de uma manifestação de um gênio que escreveu o Rei Lear, por exemplo, que captou, mas sei lá o que o Shakespeare era também, né? Se ele também não captou de algo mais. Com certeza, porque é muito incrível falar, né? Essas coisas, né? Abre muitas questões. Abre muitas questões. Porque inclusive para, não sei, não sou um grande estudioso de Shakespeare, mas inclusive para inspiração. Como que ele criou aquelas obras? Porque tudo é criação. Como que você cria uma cena? Como que você cria um poema? Como que você cria uma dança como o Tadashi, né? Como que você cria o Kazuo? Como ele criou uma dança? Eu acho que é um fluxo de inspiração. Eu gosto de chamar, de tentar entender dentro da minha experiência de corpo, esse espírito como esse fluxo. Se você se conecta a esse fluxo, esse espírito, que se chama de espírito, as palavras elas vão ser perigosas, mas elas servem para a gente tentar entender a experiência concreta física antes de tudo, né? Para não fazer ideia das coisas. Exato. Então quem não tem muito essa experiência vai fazer as outras relações, mas quando você sente, quando você faz um trabalho energético, ou quando você treina no Patuo Nu, que é um grupo de pesquisa que você criou para dar continuidade a esses desenvolvimentos, ou os atores dos Canaranês, né, do grupo Canaranês, que você também criou, ao viver aquela experiência concreta, porque é tácita, não é só compreensão mental, não é só orientação teórica, no sentido de falar, a gente vai entender que o nosso corpo, a gente segue esse fluxo, é uma sabedoria. E o mais engraçado é que o corpo conhece ela, E às vezes a gente até estranha, meu Deus, eu estou nesse fluxo aqui. Primeiro dia de treinamento do Patuo Nu, eu entendi, lá no curso em 2010, eu entendi o que é a coisa a técnica do exercício é um trampolim, João. Não é para você ficar num exercício do lançamento e fazer ele perfeito fisicamente, mas a coisa do perfeito fisicamente, ele te leva a um fluxo, e aí o exercício ele desapareceu. Eu me vi no fluxo e você falou, João, é isso daí que é fluxo, é isso daí que é o trampolim, é para te levar a esse lugar. Isso você... E aquele aprendizado de fluxo é que eu entendi. Então é como se eu tivesse feito um saltinho assim dentro da técnica, sabe? Que agora eu não sabia, aí eu não sabia mais treinar de outro jeito, de fazer o exercício só frio mecânico, né? Então a gente já está. E foi em sala de trabalho com você que eu consegui entender esse lugar, não só entender aqui, mas entender, o cavalgar, o fluxo. Aqui nós estamos falando, interessante esse papo, porque começamos com treinamento, para que serve treinamento? E as pessoas hoje não querem mais fazer treinamento porque eu não sou cachorro para ser adestrado, por exemplo. Sim, não é para adestrar. O Renato Ferracini tem um tratado muito interessante sobre a palavra treinamento e o que significa treinamento. Procure que vocês vão ver. Renato Ferracini no Lume. Mas aqui que você está falando é justamente o que nós falamos até agora. O treinamento não é para você fazer isso daqui. Assim, eu tenho treinamento, eu tenho fôlego, etc. É para trampolim, para ir além, para você adquirir coisas, não porte físico. Você entende? E a outra coisa, agora nesse último encontro que nós tivemos na Ponte dos Ventos, Ponte dos Ventos é um grupo que já tem há 33 anos, da IBEM, lá da Dinamarca, do Odin, e foi na Itália, em junho.
E sempre nós fazemos treinamento. Eu faço treinamento quando eu fazia com 28 anos e faço até hoje, não, sabe? Dança dos ventos, samurai, fora do equilíbrio. Não é 8 horas por dia, é 1h30. Tudo isso verde, toda a parte do treinamento, etc. Eu já faço o seguinte: quando vai entrar, eu já entro de manhã cedo, já me aqueço, acordando o meu corpo, aqui ó, comandando. Vai ter dança dos ventos, Simeone, se prepare. Vai ter samurai, se prepare. Vai ter fora do equilíbrio, que é o mais difícil para mim, nesse sentido. Aí, faz. Você pega e faz. Você acreditar que você passou esses 30 anos treinando para você ter isso. Olha que beleza. Aí, nesse caso, eu vou fazer uma brincadeira, é a melhor idade. Todo mundo fala, tudo que é melhor, não é a melhor idade quando você tem 60 anos, é a pior idade, né? Mas para o arte do ator, é a melhor idade quanto mais velho. É a melhor idade. Mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre outra coisa. E lá na Itália, e a gente treina. E aí ele fica sentado nos observando e anotando. Fulano fez errado, fulano está faltando isso. Às vezes ela levanta e vai e corrige você. E sempre no final, todo mundo sentado ali, ela, olha, a dança dos ventos é a oração do abdômen. O fora do equilíbrio você não pode fazer com metade do corpo. Você tem que fora do equilíbrio você tem que dominar a energia. Aí ela pega e solta uma frase, fala assim: a técnica, ela precisa ser queimada. É como uma lenha, ela precisa ser queimada. Eu falei para assim: nossa, Ingrid, você nunca falou isso, o que é? Ela falou assim: você precisa queimar a técnica. O treinamento você precisa queimar, porque você não pode, como você falou, você não pode ficar só fazendo o exercício, você tem que queimar esse exercício. E o queimar o que é? É virar fumaça, ou virar carvão, ou transformar, transmutar. É lógico, eu não vou ser outra pessoa, crescer, transmutar, se eu não queimar essa técnica, queimar o treinamento, queimar a técnica, você entende? Sim. É de uma sabedoria essa frase, é como uma lenha que você tem que queimar para você transmutar. Então eu tenho cada vez mais convicção de que não tem escapatória. Pode ser que exista, claro, existe outro tipo de teatro, e é muito bom também, mas existe esse teatro que se propõe a ter uma coisa mais presente, que emane, que atinja o espectador e que faça o ator em cena ser divindade. O Brunet também dizia que, se não me engano, era o Coupeau, não vou saber, aquele que tinha carroça que andava, eu acho que não era o Coupeau, que tinha uma carroça lá na França. Nós não temos que representar os deuses, nós temos que ser os deuses. Sim. E é muito legal essa compreensão de Deus, né? Tudo bem que tem a religiosidade que tem Deus não existe, esse Deus que está, não existe. Mas essa grande ligação entre você e o Sol, vitamina D inclusive, né? Se a gente ir para o concreto, a gente consegue enxergar. O ar te alimenta, né? Deus é tudo o que é. E tudo. Então a gente acostumou a chamar de Deus. Claro que a religião pegou isso como, enfim. Não é esse lugar, mas é o lugar da integridade. E aí, voltando para o teatro, a experiência teatral enquanto ator, por exemplo, a gente no Canoa de Encantos aqui até ontem, o que me alimenta, o que eu sinto enquanto ator, assim, voltando para o teatro, eu queria até perguntar isso para você também, que é, enquanto a gente está atuando em cena, eu sinto que eu não estou apresentando algo para o público. Eu sinto assim, nossa, eu preparo, claro que tem esse lado. A gente preparou um espetáculo, preparou a coreografia, preparou as ações, preparou os objetos, preparou o cenário, né? Tudo pensando em uma organização para não mostrar para o público uma coisa, mas para vivenciar junto, porque há uma diferença aí. Se você vivencia junto, primeiro, acontece no aqui e agora, a vida, aquele segundo que o espectador está te assistindo e você está atuando, os dois estão em vida, você está gastando tempo da sua vida ali. Então é experiência antes de tudo, é experiência, não é uma apresentação, você só apresenta e pronto. Você vivencia algo que você está respirando junto.
Então tem aquela coisa, né? O teatro é o que acontece entre você e o público, como uma coisa separada. Não, eu acho que é o que acontece com o público. Essa sinestesia de troca, e aí vem comunhão, tem essas palavras todas, né? Aí por isso que voltamos ao ritual, que é viver algo juntos, experienciar algo juntos. Claro que o ator que propõe com as suas ações, o seu canto, não sei, o seu texto, tudo, mas no final das contas, é vivenciando uma experiência tácita, no aqui e agora, né? Juntos assim. E eu queria te perguntar se esses grupos de pesquisa, o porquê que você criou os grupos de pesquisa, o que te chama, porque a gente já viu que Decoux criou, querendo ou não, seu ateliê de laboratório. A Iben também criou Ponte dos Ventos. O que ela queria, né, com esses atores, essa continuidade? Por que isso? Por que o Simeone, depois de um tempo, também cria um grupo? Aí depois criou outro grupo de pesquisa, e eu acho que são 3, né? O Patuanu, hoje em dia. Canarané. O Canarané. Aljavas de Forças. E o Aljavas de Forças. A princípio. Tem um grupo de Porto Alegre que não tem nome ainda, mas que está aí, né? Tem diferenças de pesquisas, tem ênfases de pesquisa. Claro que tudo vai, talvez, né, não tem como você separar, não. O Patuanu só cria isso. Mas tem algumas ênfases. Essa seria uma coisa que você poderia falar. E o porquê que o Simeone, eu sei que você quer também deixar legado, que você quer se manter também assim no sentido ativo, porque ensinar, eu sei que você aprende muito, né? Mas o que te chama de você? O porquê que não é assim num curso? Por que você já faz os cursos de fevereiro? Por que você não se contenta com os cursos de fevereiro? Por que você cria esses grupos de pesquisa? O que te chama nisso? Assim? O que te motiva? Pergunta muito difícil e muito longa de responder, mas vou tentar ser sucinto. Tá. Primeiramente, também criei um grupo de pesquisa que chama-se Lumen. Bem eu. Né? Não fui só eu, ideia do Brunet, mas eu e ele criamos juntos. Sim. Entrou o Ricardo Pussetti, que também começou a criar junto. Entrou a Raquel, a Cris, o Renato, o Jesse, que começamos a criar junto, e entrou a Naomi, que começamos a criar junto, nós 7. Acontece que essa é a beleza da pesquisa, da criação, do treinamento. A base comum é de todos nós. Só que não podia dar em outra coisa a não ser naquilo que deu. Eu enveredei para um caminho, porque eu sou uma pessoa. A Cris, dentro de todas as pesquisas, ela encontrou um caminho, e cada um dos atores do Lumos encontraram um caminho. Você entende? Chegou um momento que cada um era um pilar. E, claro, então a gente usava esses pilares para construir coisas juntas, em nome do grupo, né? E a grande beleza do Lume, eu acho que daí deu espaço para nós. Este pilar sai para desenvolver o pilar dele com outras pessoas. Porque eu não vou criar um pilar com pilar, eu não sei se não precisa explicar. Sim. Tudo bem, gente, a palavra certa. Mas então fica esses 7 pilares fazendo coisas, né? Mas eu vou. Então, só para dar um exemplo, né? Eu descobri, por exemplo, voz. Não dá para dar exemplo porque vai complicar muito, mas um dizia, eu descobri isso no meu treinamento. Também tem muita coisa de pesquisas solitárias, existe muito isso. Querem ver? Mas eu descobri isso, então é diferente. Eu prefiro seguir isso aqui porque é minha intuição, lá. Então, tinha que... Então, ok. Aí eu pensei, não só por isso, eu pensei assim, eu tenho... Quando eu quis criar o Patuanu, mas já antes, tinha um outro também que eu já esqueci o nome. Ai, meu Deus, que vergonha. É tipo assim, de querer pesquisar coisas que era meu desassossego e que não eram deles. Como, por exemplo, o outro, né? Ele pesquisou uma série de coisas. O Rick, por exemplo, hoje ele é o cara que aprofundou o trabalho de clown, que tipo assim, eu vejo o trabalho do Rick, eu fiz, nossa, Rick, é sublime. O seu trabalho é sublime. Você entende? Então, imagine se fosse o grupo, não pode trabalhar o clown agora, porque o grupo quer trabalhar a dança pessoal, quer trabalhar mimesis, não pode. Né? Não dá, você tem uma beleza. Então, e de cada um
do Lume também tem os seus grupos de pesquisa. Sim. Então isso é interessante. O Patuanu, eu queria pesquisar a dança pessoal. Nós pesquisamos junto, eu e o Rick com o Boudet, o Ricardo com o Boudet, e nós eu nunca tinha dado um curso de dança pessoal. Tanto é que foi o primeiro curso que eu dei de um mês inteiro, que vocês estavam, e foi tão forte que até hoje estão juntos. São quase 13, 14 anos. Então, e o Patuanu, para mim, foi a fonte de todas as outras coisas que vieram a seguir. Então, é muito... Por que eu crio? Porque eu não posso parar. Não tenho uma... Se eu parar, eu acho que, sei lá, não tá. Por exemplo, eu estou aposentado pela Unicamp, né? Imagina se eu parasse, eu acho que eu já morreria. Não porque, você entende? Mas é tão gostoso fazer o que eu faço. Então, hoje, agora, por exemplo, eu estou numa fase de direção, de dirigir. Não dirigir, mas de ser uma pessoa que colabora com espetáculos, que já tem ideias e tudo mais. Porque eu estou apaixonado por isso. Aí, por exemplo, entrou essa coisa. Então eu via que os grupos de pesquisa me davam ferramenta, me davam motivação, descobrir as coisas. É lógico que lá no Lume, nos cursos de fevereiro, os cursos de fevereiro, por exemplo, é para dar resultado para maior número de gente. Você entende? Porque grupo de pesquisa é 10, 15 pessoas. E os cursos são muita gente que passa, muita gente. Então eu passo. Porque como eu sou elaborador de técnica, o que eu pesquiso, eu já transformo para transmitir. Entende? É o lado mais pedagógico da transmissão já elaborada e sistematizada. Exatamente. E o grupo de pesquisa é a oportunidade, com essas técnicas também já elaboradas e sistematizadas, para que você consiga aprofundar mais com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas o tempo todo, que isso faz diferença. Por isso que a IBEM escolheu os mesmos atores, você está há 33 anos. Exato. Claro que entrou outros atores, vai entrando e tudo, mas tem tem essa coisa. Então é a continuidade da pesquisa. O canaranês, por exemplo, eu quis, e caiu na minha mão um grupo, no curso de fevereiro do Lume, caiu na minha mão um grupo que quando eu vi, e quando eles viram, a gente, meu Deus, vamos trabalhar a espiritualidade? Tá. Também foi de uma experiência concreta isso. Eu já estava ali, borbulhando em mim. Vamos embora. E agora o Aljava de Forças é o grupo que quer trabalhar a voz. Melhor ainda. Então agora eu tenho um grupo só de voz. Está me entendendo? Sim, totalmente. E uma outra coisa que já estamos no tempo, Paula, como é que tá? Faltam 10 minutos. Faltam Olha 10. aí. Para dar uma... Você consegue, desculpa te interromper, mas você consegue, porque a gente não falou um pouco dos espetáculos, né? Você consegue ligar Claro que o Queubilin foi um dos primeiros, o primeiro até o espetáculo do Lume, né? O primeiro resultado foi o Queubilin, salvo engano, mas é isso, né? Depois veio espetáculos. Você consegue, dentro dessa trajetória de pesquisa, teve o Sopro, por exemplo, você consegue, dentro só da sua técnica pessoal, claro que o Lume tem outros espetáculos em conjunto, teve o Shinzen, vocês trouxeram outros diretores para trabalhar. Tem o Henrique com o Cravo Lírio Rosa. Tem o Cravo Lírio Rosa, que é de palhaço, de clown. Eu sei que talvez a gente se perca, mas você consegue ligar que o espetáculo também codificou algumas trajetórias suas, algumas trajetórias técnicas, essas compreensões, por exemplo. Eu lembro que o Sopro, você falou uma vez, que tinha descoberto, você coloca inclusive na sua demonstração esse outro estado, e que você queria sistematizar num espetáculo para trocar esse estado justamente com o público. É isso. É isso. Mas você sente, por exemplo, então em Queubilin, por exemplo, você sente que acontecia coisas hoje em Queubilin? Como? Por exemplo, você chega nesse estado espiritual hoje. Mas você sente que lá, esse estado de espírito, nessa completude, nessa integridade. Mas você sente que já tinha uma centelhinha disso lá em Queubilin? Ou foi um conhecimento que você adquiriu depois? Isso é uma pergunta também que eu fico pensando, até eu não sei responder, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu fico muito intrigado
com o fato de ser o primeiro. O Queobelim é o primeiro espetáculo do Lume depois que a gente começou como Lume. Mas antes da gente apresentar o Queobelim, o Luiz Otávio tinha Macário, que ele tinha criado antes, já lá na França. Então ele apresentou aqui no Brasil como Lume também, etc. Mas realmente a pesquisa começou, a primeira pesquisa é a Queobelim o resultado. Por que será que deu certo de falar sobre Santo Agostinho? Olha aí, tem uma ligação aí, né? Que a gente leu os livros de Santo Agostinho que falava da espiritualidade, falava de Deus, você entende? A conversão mística, né? A conversão mística. Pensa bem, eram 4 anos de Lume só, a gente já estava nessa. Sim. Você entende? O clown, para mim, eu acho que o clown, ele é um anjo, né? O anjo do mal, o anjo do bem. Sim. Levando para o nível das escrituras, por exemplo. O sopro, no meu caso, dentro das minhas pesquisas, inclusive mais com o Patuanu, que eu cheguei na energia superior. Como é o nome que eles dava? Não era presença superior? Presença superior. Porque as coisas vão surgindo, só para vocês saberem. Ele vai pesquisando com o grupo, tá? Chega num patamar, num lugar assim. Quando acontece algo, tem que nomear. E era unânime com os 15 do Patuanu, 13, não lembro. Que nome daria? Não é uma energia, porque eu estava acostumado a trabalhar com energia emanando e tal, energia concreta, energia, porque a energia para mim ela é concreta, você não vê, mas existe a energia escura que liga o universo, por exemplo, liga a matéria, energia e matéria. Não vou falar sobre isso. É como se descobrir uma coisa, explodia algo, explodia um orixá, entre aspas, no trabalho. O que é isso? É uma energia superior, né? Uma energia superior. Não é energia do superior, entende? É uma energia superior, que é maior do que a gente. Ponto. Aí, a partir daí, eu comecei a elaborar, eu comigo mesmo. E surgiu esse estado de ser, que eu uso na demonstração, que eu acabo a minha demonstração, Prisão por Liberdade, que eu acabo nesse estado. De novo, entrou, porque as pessoas falam, Simeone, é como se você tivesse entrado no Nirvana, como se você estivesse no Satori, não sei como é que pronuncia, do budismo, sei lá. Então, eu não sei, foi tudo confluindo, eu não entendo por quê. Nisso eu nem queria muito saber disso, mas assim, quando você fala do Santo Agostinho e tudo, me parece que já tinha uma completude ali enquanto espetáculo, só que a trajetória ela vai sendo descoberta aos poucos dessa sabedoria, né? Vai caindo a ficha, aí você dá ênfase, olha, tem isso aqui, eu vou me enveredar mais, que agora eu tenho maturidade para isso, para reconhecer isso e para trabalhar sobre isso. Mas já estava lá em centelha, né? Sim. Enquanto espetáculo, enquanto isso. A experiência teatral traz muito isso, assim. Tem uma coisa na sua demonstração, que a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado. Assustado assim, eita, nunca vi o Simeone nesse lugar. Porque quando a gente está aqui conversando, eu me conecto a você, eu sei que você é o Sime, é o estado cotidiano, no sentido assim, eu sei que é um Sime, o mestre, o professor, o amigo, a pessoa, né? E está muito ligado à cultura também, ao idioma, a gente, enquanto você fala, eu decodifico os códigos, eu entendo você, a gente conversa e tudo. Quando eu vi você na demonstração, eu senti que eu perdi a conexão da pessoa cultural, e parecia que você estava ali presente, concretamente, mas você estava em outro lugar. E a minha mente não entendia isso, assim. Parecia, é por isso que tem a sensação de que você desaparece. Porque a gente tenta, eu tento me conectar a alguma coisa desse universo aqui e não conseguia. E é como se você trouxesse outro lugar pra gente. Assim, eu estou aqui, mas estou em outro tipo de presença. Por isso que é a presença do ator, né? Não é uma presença cotidiana, é uma presença, é uma extra, não sei se é extra cotidiana, não vamos entrar nesses conceitos, mas é fato, assim, quando a gente olha, e aí eu queria ligar isso à experiência também em sala, trabalhando com os Patuanus. Às vezes a gente fica sentado e os colegas trabalham sob sua orientação. E eu conheço o Colombo, por exemplo, eu conheço o Duda, o Eduardo Rios, eu conheço os meus amigos, né? Eu conheço eles no cotidiano.
quando a gente vai para a sala de trabalho, quando dá 1h30 de treinamento, eu assistindo um Colombo trabalhar, aquele Colombo que eu conheço não é o Colombo que está ali. E aquilo me toma, aquilo me leva para outro lugar. Não é o Colombo desapareceu, são outras nuances, agora ele é dança, ele é fluxo. Não tem um Colombo, é muito louco isso, assim, pensar pro... E o espectador vendo isso, aí é que ele tem mais uma coisa assim, né? Eu sinto que o Colombo tá ali, ele é dança, como o Simeone também na demonstração, mas é muito bonito isso, porque aí me coloca num estado de contemplação. Não só de assistir e pensar que, nossa, como ele está sendo exímio, não. O Colombo faz que eu sinta uma dança. O Cime, na demonstração dele, faz com que eu sinta um estado, que é outro lugar, assim, e me conecta com a integridade. Sabe, eu tenho pensado um pouco sobre isso, assim. E quando a gente faz um trabalho assim, e tem um canto, ou tem a cena, claro, tudo composto, o espectador vem assim, eu sinto que eles vêm falar, não só parabéns pelo bom trabalho feito, mas assim, é como se eu tivesse levado ele a lugares, eles vêm alterado, transformadinho um pouquinho, sabe? A iluminadora Dani, na experiência de ontem, ela falou, nossa, eu conheci os ensaios, conhecia tudo, mas eu me emocionei 3 vezes, assim, ou seja, a gente gerou um outro espaço-tempo, que ela sentiu outras coisas. E aí vem essa coisa, a demonstração, que para mim é teatro também. Esse lugar do teatro é muito potente, assim, por isso me chama ainda, sabe, assim, o porquê fazer teatro, o porquê que continua essa pesquisa, e talvez o porquê que você continua até hoje descobrindo coisas, porque quando você vê os seus alunos, com certeza você vê eles nesses lugares também. Eles chegam zero, né, cruz, digamos assim, e depois você vê eles fluindo, ascendendo. E é muito doido, porque nós, enquanto alunos também, vendo os outros companheiros, a gente fala, cara, isso é concreto, isso não é misticismo. É concreto, né? A gente sente a coisa, aí a gente descobre, nossa, a gente é mais do que nossa cultura ou nosso entendimento sobre o nosso corpo. E quando o espectador vê isso, ele também clica isso, ele fala, nossa, é mais, acende memórias, enfim, essa integridade. Só para dizer que é uma experiência, o que me faz fazer teatro seria esse lugar de transformação. Por que é teatro? Por que, né? Não só assistir uma peça, né, uma peça teatral, mas viver esse algo a mais, assim. Enfim. Eu acho que assim, você falando disso, comecei a pensar várias coisas, é que esse trabalho que a gente desenvolve, que uma grande parte das pessoas do teatro desenvolve, que é justamente o que ela falou, essa live toda, de chegar num lugar onde não é conhecido, para poder avançar. Eu acho que o teatro é vivo até hoje por causa disso. Sempre teve um mestre, ou vários mestres que chegaram, sabe? E nós vamos colhendo o que os mestres plantaram e vamos desenvolvendo. Eu acho que esse lugar que você fala, quando você falou isso, eu lembrei que a Cris e a Raquel do Lume, quando viram a minha demonstração, que eu mostrei para elas, mas mostrei com o público e tudo mais, elas foram no camarim e falaram assim, Cime, não parece você, parece que não é você. É isso. Eu até estranhei, porque eu já estou com 30 anos com elas, 20 anos com elas. Dia a dia a gente se conhece profundamente. Nós, atores do Lume, a gente se conhece profundamente. Aí, tá, você fala isso dos teus colegas e tudo mais, as pessoas falam isso aqui mesmo na demonstração de Brasília. Fiz várias vezes a demonstração aqui, mas numa delas, no final, eu demorei um pouco mais tempo no final. Depois as pessoas falaram que elas falaram assim, sim, quase fiquei louca, porque você estava desaparecendo. Você sumia. Você lembra disso? Sim, eu lembro. Eu estava na... Você estava, né? Estava. E aí, a Paula, você estava? Estava também. Então, aí... Foi na UNB. Foi na UNB. Foi. O que eu acho é o seguinte, eu acho que tem uma coisa ali também, que é a quebra do ego do ator. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente, só para fechar, talvez, né? Tá. Porque o ator, a atriz, tem que ter o ego, porque é o ego que vai fazer ele deslanchar. Você entende? Eu lembro comigo,
Eu, quando comecei a fazer com o Bourdieu, eu não queria fazer as coisas para o bem do teatro, para deixar um legado, para... Sabe o que é? Eu queria para mim crescer. Eu quero ser, vou ser o melhor ator do mundo, eu quero ser grande, eu quero ser famoso, você entende? E olha como eu sou bom nesse sentido, você entende? Olha como eu sou maravilhoso, que as pessoas veem e me adoram, né? Nesse sentido. Ganhar notoriedade. É ótimo, é necessário, porque senão você vai, eu não quero, é ego. Aí você vai ficar uma banana, uma polenta. Né? Não, tem que ter. Aí chega um momento, então, tem que ter. Eu lembro que isso te motiva também, né? Claro, tem que ser grande. Aí você faz um espetáculo, as pessoas adoram, ai que lindo. Ou então você vai dar aula, nossa, você é maravilhoso. Eu sei, né? Faz parte, é o que te levanta. Mas, com esse trabalho que a gente desenvolveu no Lume, com o Bourdieu, aos poucos, não é assim, pá, quebra o ego. Se quebrasse o ego, também se ficaria... O que eu vou fazer? O ego também faz parte, né? Vai quebrando aos poucos. Eu lembro que quando eu descobri, falei aqui, que se destapou aqui, que tinha uma coisa maior, o ego fez assim, ó. Mas não que eu pensei, nossa, o meu ego. Não, o próprio ego. Chegou o momento que eu percebi, depois de 20 anos, maturidade, que se eu quisesse, 23 anos, se eu quisesse avançar, agora era a hora de escolher. Ego, agora você não quer mais. Vai lá para o banco de trás. Você entende? Não quero saber. Vai junto, porque o ego, eu não posso viver sem o ego. Claro. Você entende? É parte de mim, mas não é você que comanda, querido. Então, e é isso. Então o ego, ele é um grande, ele é um problema. É o nosso cuidado, é o nosso inimigo. Talvez seja, você entende? Uma das barreiras a ser transposta. Exatamente. E não destruída, porque também você vai virar uma polenta, igual você disse. Banana. Mas ele está ali porque você tem que botar ele no tamanho dele. Exato. Não deixar ele te aprisionar, né? O ego é muito interessante isso, porque a gente também tem que reconhecer os nossos limites, né? Eu também me reconhecer enquanto João, até onde vai o meu limite, a minha extremidade. É importante você ter o ego, porque ele é você. Sim. Mas talvez, para você transcender, talvez ele tem que dar espaço para ser maior, para poder ter essa integridade. Aí ele tem que ficar no banco de trás lá um pouquinho. Eu não digo que é só os atores que treinam, etc., que acontece esse lugar que você fala, esse nirvana, esse ego lá atrás. Sim. Os grandes atores, vamos pegar os brasileiros, os grandes atores de cinema, teatro e televisão, que hoje estão com 90 anos. Fernando Montenegro. Todos. Sim. Todos. Sim. Os que foram também, os que já morreram, eles chegaram nesse lugar. Você entende? Eles chegaram nesse lugar. Então é o teatro que leva a isso. Chega uma hora que você diz assim, não quero saber. Foda-se o que vão pensar de mim, etc. Eu encontrei isso, cheguei nesse lugar. Agora eu vou por aí. Sim, não tem como voltar e não tem como não. E tem como não é isso. Não tem como. Infelizmente. Infelizmente não. Infelizmente não pode parar. Só fazendo um paralelo com um grande mestre também, enfim, a gente fala grande mestre, mas é só para a gente reconhecer, né? Mas assim, Grotowski, né? Grotowski sistematizou, conseguiu o espetáculo, tudo. Chegou a hora que ele falou, para mim prosseguir, pela leitura do livro, pelos conhecimentos que a gente tem de estudo dele, ele falou, não, por enquanto eu vou abandonar o produto e espetáculos porque eu quero avançar. Eu sei que existe algo mais dentro desse treinamento, da preparação do espetáculo. Ele entrou numa outra fase. Ele entrou na espiritualidade. Por isso que ele chamava de teatro como veículo. Exato. Que era a nova fase. O Grotowski que abriu portas para mim, no meu caso, para poder também ver, seu Grotowski. Sim. Vai, por que eu não vou? E quando ele veio, eu acho que no Brasil, salvo engano, na UFBA, em Salvador, ele falou, vocês estão procurando técnicas, vocês têm um candomblé aqui. Esse outro ser está, essa outra coisa, o candomblé já tem 200 anos de pesquisa no Brasil, 200 anos de exercício, de dança, e eles foram sacando esse ser maior. Então, vocês podem beber na fonte do candomblé se vocês quiserem, né? E é muito engraçado que aí a experiência do Lula lá atrás também bebeu no
Antes do Grotowski falar isso. Nesse exercício, né? Isso é muito interessante. Nossa, que massa, assim. Que legal, né? Eu também. Que bom conversar. Que bom que vocês estão ouvindo. Que bom. Vai ficar. Né? Só agradeço, só agradeço, porque agora não é aquela coisa formal, né? Eu agradeço por estar aqui, agradeço por estar nessa conversa, agradeço por estar trabalhando, agradeço por ter possibilidades de continuar trabalhando, agradeço por ter tido o trabalho que eu tive, agradeço os mestres que passaram na minha vida, que já estão na minha vida, passaram e estão, eles não morrem, né? Como o Barba diz, né? Assim, eu faço espetáculo, estou dirigindo espetáculo, mas coloco o meu mestre aqui do lado para ele ficar junto comigo, para mostrar para ele, isso, sabe? Eles estão, não tem. É bonito isso também, né? É bonito. É como se as vozes estão presentes, né? Tem essa coisa assim, de que parece que o Grotowski está até hoje, nos primeiros 3 anos ele estava sempre, era a referência dele. Se você ligar aquilo que você acabou de falar, né? Parece que você não está ali, parece que não é o Simeone que está ali, parece que não é essa que está ali. Se a gente levar um pouquinho mais a sério isso, porra, se o cara desaparece em cena, se o cara não é mais ele, que nem os colegas de trabalho reconhecem, por que o Grotowski não pode estar aqui do meu lado? Sim, se essa integralidade, essa memória, exato, né? Essa memória que é concreta. Por que o Decru não está? O Thierry Decru não está? E ao mesmo tempo está, né? Na sua demonstração. Pois é. O Bournier. E por que o Bournier não está? É porque o Bournier eu acho que ele nunca saiu. Sim. É o mais próximo, né? É o mais próximo. Muito bonito isso tudo. É muito, então é isso. É isso, gente. A gente finaliza porque tem que finalizar, e a pesquisa continua, e a trajetória continua porque não para, né? Sim. Não. E tem esse espetáculo aqui, né? A Canoa de Encantos, que está sendo reformulado e que não está pronto. Que estamos usando todo o trabalho nosso. Vai ficar pronto o ano que vem só, né, João? E pronto assim, né? Pronto para levar a cara a tapa, né? Para pôr a cara a tapa. Pronto para continuar vivendo experiência, porque também o espetáculo, a gente tem ele como um patamar de pesquisa também. Sim. Como você tem os grupos para aprofundar. Então o espetáculo é uma maneira da gente aprofundar essas pesquisas com o espectador. Exato. Essas energias, essas coisas, enfim. Eu estou muito feliz. Né, Paula? Né, Paula? É muito bom, Sim, né, Paula? é maravilhoso. Então, gente, um beijo grande, é isso, né? Vamos finalizar. Muito obrigado, Síria, por tudo. Por essa trajetória, pela sua trajetória, por ter aprendido tanto com você, assim, e continuar aprendendo. E a possibilidade agora de estar, pelo material do espetáculo, compondo junto com você, assim, que é uma experiência ímpar, assim, para mim. Tendo a oportunidade de viver isso com você depois de ter passado por tanta coisa, cursos, grupos, e agora a gente está pensando junto em espetáculo. Isso para mim está sendo assim, é um presente, eu não diria outra palavra, é um presente. Mas vamos alongar só para um pedacinho. O João falou, fala sobre o ator pedagogo e o ator diretor. Né? Sim, aí essa partezinha do ator diretor, né? Pois é. O ator pedagogo também, porque é diferente ser um pedagogo, não ator. Conhecimento do teatro. Mas quando é ator, quando você é ator e você ensina atores, é diferente. Porque você ensina não me veio a palavra agora. Com quem que você ensina? Você ensina com propriedade. Você entende? E já o diretor de peça, no meu caso, que eu não sou um diretor de peça, eu sou um colaborador, vamos assim dizer, com a direção, é muito bom, porque eu trabalho como se fosse um ator. Eu não vou exigir de um ator coisa que eu não faria, tipo assim, sabe? Não, mas não é assim. Você entende? Então é um bordado. Você se coloca no lugar do ator porque você tem essa experiência de ator. Exatamente. É como se fosse um bordado. Aqui, por exemplo, o Canoa de Encantos é como se fosse um bordado. Porque daí eu tenho uma ideia, a Paula chega e fala assim, mas acontece que se fizer isso, pode dar aquilo. Vamos tentar. Eu estou dando uma ideia, eu vejo que o João para. Eu estou falando e eu vejo que a cabecinha dele está assim lá, está vendo um filme mental ali, etc. Ele já nem está escutando mais o que eu falei, só dei um start ali, eu comecei a falar, daí ele falou, ele vem com a ideia, mas então poderia, ele vem com uma outra coisa, e que realmente diz,
Claro, Simeone, não é isso, é o que o João está falando. Você entende? Então é muito legal esse tipo de trabalhar junto, etc. Sim. Quase daria uma outra live. Só daria uma live. A composição de um trabalho em conjunto, né? Que não é o diretor que faz o trabalho nos atores. Também tem isso, tem pessoas que disponibilizam isso. Eu não estou colocando em mérito, mas é muito lindo e muito bonito quando a gente sente que é uma co-composição. Por isso que eu digo co-elaboração. Elaborar juntos, é uma co-elaboração. E não é uma criação coletiva como era antes. E não é uma criação coletiva. Aqui tem um cara de fora. Eu não estou no teatro, na peça. Na peça, sim. Eu estou de fora, vendo de fora. Às vezes eu vejo eles se empolgando, a Paula e o João se empolgando com ideias lindas, tá lá, mas eu de fora eu falo assim, não vai funcionar. Não funciona. Não é bom isso. E aí os ideias tem aquela famosa frase, né? Que é do Burnet, de Paula. Tá, mas me convença de que isso é melhor. Eu vou topar, mas me convença de que é melhor. Então, é muito legal. É um trabalho artesanal mesmo, de experienciar, né? Mas isso realmente é até uma coisa que a gente está vivendo agora, está muito recente, eu não consigo falar muito, mas é uma coisa que talvez depois, com a maturidade, eu compreenda mais, mas é um lugar de potências, de saber dar liberdade às potências que funcionam. Sim. Né? Não é só uma liberdade por liberdade, é se funciona ou não, se está preciso ou não. Isso é uma composição exímia. Assim. Sei lá, se eu pudesse falar desses dias, né, de trabalho a gente em conjunto e que transformou por dentro o espetáculo, né? E ainda tem a possibilidade também da investigação sobre o trabalho, né? Que 7 anos de trabalho para se conseguir chegar até onde se chegou. E entender também o que funciona, o que não funciona, o que é engrenagem potente, o que é engrenagem que não está funcionando naquele lugar, mas pode estar em outro. Enquanto estrutura do espetáculo, né? Quais são os materiais para além disso que vocês também têm enquanto grupo, que pode ser também colocado nesse lugar? O que se quer trabalhar nesse lugar também? E também é um lugar de pesquisa, né? É um lugar de... tudo bem, tem os grupos de pesquisa, mas também é um lugar de pesquisa, de testagem. Com a outra coisa que é um produto, que é o espetáculo, que é outro lugar, né, que a gente tem que ter mais precisão, porque aí envolve o público, como você me diz. Nós não vamos mostrar qualquer coisa, não pode fazer isso. Tem um cuidado, né, com o espectador nesse sentido. Maravilhoso. Beijo.